a minha opinião sobre o curso de Engenharia da Computação da Unip, para você que está procurando em uma faculdade ter uma referência a mais. Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Cybersecurity Brasil. Meu nome é Jonas, eu sou analista de infraestrutura, trabalho com TI desde os 18, então já tenho aí quase 12 anos já trabalhando na área. E eu vou falar sobre o curso de Engenharia da Computação Bacharelado na Unip. Para você que está procurando aí uma faculdade para começar, está procurando os cursos e tal, eu sei que a Unip não é a faculdade mais conceituada do mundo, mas também não é terrível não, tá? Eu gostei do curso no geral, mas vamos lá, vamos nos aprofundar. Bom, só para vocês saberem, eu tenho algum comparativo com o curso de Ciência da Computação, porque eu cheguei a fazer 3 semestres e meio, 4 semestres ali na Ciência da Computação. E na época eu pensei que seria importante eu mudar de curso para engenharia, porque eu pensava, não, eu já trabalhava, né, eu já tinha feito estágio, acho que eu já tinha sido até efetivado na época, e eu pensei assim, não, eu preciso mudar para engenharia, porque eu quero trabalhar com infraestrutura, com servidores, com cloud. Eu falava que queria, mas na verdade eu nem sabia se eu queria, né? Porque ainda muito novo, tal, não tinha tanta experiência. Que nem hoje, eu trabalho com isso, eu nem sei se eu quero. E aí eu fui aconselhado, não, vai pro curso de engenharia, porque você vai ter mais contato com elétrica, com hardware, com outras coisas que no curso de ciência da computação da Unip também é extremamente limitado à programação, né? Uma programação bem básica, sitezinho, HTML, CSS, Java, PHP, essas coisinhas. E na engenharia da computação você vai ver um mundo um pouco mais abrangente. E de fato, o curso da engenharia da computação é bem diferente do de ciência da computação. Por quê? No curso de engenharia, a Unip ela chama os 2 primeiros anos de engenharia básica. Então você fica numa turma que é composta por alunos de engenharias no geral. Engenharia civil, engenharia elétrica, mecatrônica, química e computação e sei lá mais o que tiver. Então todo mundo fica ali na mesma turma, vendo as matérias comuns a esses cursos. Então, cálculo, mecatrônica, mecânica dos fluidos, bastante química, bastante cálculo de novo, cálculo também, álgebra, desenho técnico. São matérias mais focadas em engenharia, principalmente civil, parece, né? Mais elétrica bastante. Então, se você espera entrar na faculdade e logo de cara começar a aprender várias coisas legais de tecnologia para você trabalhar, esquece. Inclusive eu falo mais sobre isso no cardzinho que tá aparecendo acima, no vídeo, que eu explico do porquê eu acho que para a carreira de TI a faculdade não é tão importante assim. E também tem um outro que eu falo que é muito importante você começar a trabalhar o quanto antes, não espere terminar a faculdade. Mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Depois que você passa os 2 primeiros anos da faculdade, aí sim vem conteúdos relacionados à sua área. Então, o pessoal de civil se separa, né? O pessoal de mecatrônica, eletrônica, cada um vai pro seu lado, e aí forma uma turma só de engenharia da computação. Comecei essa faculdade de engenharia da computação em 2017 e terminei em 2021. Ou seja, eu terminei depois ali, pós-início da pandemia. Então, eu comecei ela de forma presencial e eu terminei ela online. Porque em 2020 todas as aulas ficaram online, e 21 não retornaram, e aí terminamos online, minha apresentação de TCC foi online, enfim. Quando a gente entra na parte de computação, aí sim, são matérias específicas, então a gente começou a ver redes, começou a ver sistemas operacionais, um pouquinho de hardware, um pouquinho de programação, mas eu não me recordo em nenhum momento de ter uma aula prática que não fosse, por exemplo, programação ou web design. Em nenhum momento da faculdade, alguém chegou pra gente e falou, ó, isso aqui é um roteador, vamos testar, vamos acessar algum lab, isso aqui é um firewall. Eu só fui aprender a diferença entre roteador e firewall físico, né, o aparelho, na prática, na vida real, trabalhando com isso. Hoje, inclusive, beleza, eu manjo de FortiGate, fui fazer certificação, beleza. Mas, na faculdade, ninguém me mostrou isso. E isso, pra mim, é uma coisa básica, que poderia ter sido mostrada, mesmo que não chegassem lá com o aparelho, ó, vamos acessar aqui, mas que fosse uma demonstração, um acesso lá pro professor mostrar, mexer, alguma coisa do tipo, algum labzinho, uma máquina virtual. Mesma coisa, sistemas operacionais. Tive uma matéria de sistemas operacionais lá, a gente ia no laboratório da faculdade, laboratório bom, não era ruim, a gente acessava lá o Windows e tal. Ele me passou bastante teoria, aí falava como que o sistema operacional funciona, tudo na lousa. Mas, cara, em nenhum momento chegou pra gente e falou, vamos acessar um Linux, vamos ver como que é um terminal de Linux, porque vocês vão usar na vida real. Não importa aí qual que é a área que você trabalhe, mas é muito provável que em algum momento da sua vida você vai acabar encostando no Linux aí.
Ou então, bancos de dados. Até mexemos um pouquinho com SQL, né? O nosso TCC, inclusive, era obrigatório ter também um banco de dados. Mas, assim, extremamente limitado. Em nenhum momento alguém chegou pra gente e ensinou também muito sobre dados, tratamentos de dados. Tudo é muito superficial. E isso também não é um problema específico da Unip, né? É lógico, se você fizer uma faculdade mais conceituada, pode ser que mais uma FIAP da vida, que é mais atualizada com o mercado de trabalho, pode ser que você consiga, assim, avançar alguns conteúdos que para mim foi muito superficial, nessa faculdade seja menos. Porém, pela estrutura da faculdade, como ela é feita, automaticamente tudo será superficial. Porque ela tem poucas horas por dia, durante alguns anos, mas poucas horas por dia, para te falar sobre um universo enorme. Então, não tem como aprofundar sobre nada. Porque não dá tempo, né? Passa 6 meses, termina a matéria, começa outra. Então é por isso, reforçando no cardzinho que tá aparecendo acima, que eu penso que a faculdade não é tão relevante para a área de tecnologia. Mas enfim, como que eram os trabalhos lá, né? Os 2 primeiros anos, cara, engenharia pura, então é cálculo pra caramba. Cálculo, digo, não só a matéria cálculo, mas assim, é muita conta que você vai fazer, muito esforço mental que você vai ter que fazer ali. E aí na Unip tinha as apostilas, né? Então você era obrigado a comprar as apostilas ali que a faculdade vendia, porque se você não comprasse, você era obrigado a copiar as atividades na mão. Então imagina, você já tem uma atividade enorme para fazer, ainda tem que copiar o enunciado e tal, na folha ao maço para entregar ao professor. Você tem na apostila, era só escrever a resposta lá na apostila, destacar a folha e entregar para ele. Você ganhava tempo, né? Como eu já trabalhava, para mim isso era muito importante. Então nos 2 primeiros anos você tem muita lição de casa para fazer, atividade na mão mesmo, e com a apostilazinha praticamente obrigatória. Depois você começa a fazer os trabalhos, já sem apostila, relacionados às matérias de TI. E aí, como eu tô falando, cara, são trabalhos bem superficiais no geral. PowerPointzinho e tal. Não acho que nenhuma faculdade é muito diferente. O que a Unip tinha de legal eram os trabalhos... sempre tinha um trabalho semestral, que era um mini TCC, né? Então, por exemplo, num dos primeiros semestres, a gente fez em grupo uma ponte de macarrão lá que tem que aguentar o peso. Isso aí é algo bem clássico em todas as faculdades de engenharia, principalmente engenharia civil, né? Em outro trabalho, a gente fez um carrinho de controle remoto. Então você tinha que conhecer um pouco ali sobre Arduino, o mínimo de eletrônica para fazer as ligações e tal. Programação, você não era obrigado a fazer um aplicativo de controle remoto para celular, você podia comprar, tem uns aplicativos na Play Store que é pronto, né? Você só programa seu Arduino para reconhecer aquele sinal Bluetooth. Então a gente fez um carrinho de controle remoto, depois esse trabalho evoluiu, virou um carrinho de controle remoto com um braço mecânico, que poderia ser hidráulico também, né? Era opcional lá na época, com um eletroímã. Então a gente tinha um ferrinho assim no chão, o braço ativava o eletroímã, puxava o ferro, e aí você levava de carrinho controle remoto no circuito e soltava num ponto específico lá, e você é avaliado pelo tempo que você levava, a precisão, você não podia derrubar fora, senão você era eliminado e tinha que fazer semestre de novo. Depois, de novo, mesmo, o pessoal não passava pano. Confesso que eu achava bem legais esses trabalhos, principalmente carrinho remoto, assim, eu gostava bastante. Eu já tinha tido contato com o Arduino antes, então eu tinha alguma facilidade. O meu grupo também era do grupo dos CDFs, então o pessoal desenrolava bem, né? Eu gostava bastante, mas eu escutava bastante reclamação de outras pessoas, de outros grupos, que eram tipo, cara, eu nunca vi o Arduino na vida, veio o professor, passou uma matéria aqui na lousa, explicou como funciona, e tipo assim, se vira. O pessoal reclamava bastante. Eu, particularmente, não tenho problema com isso. Eu acho que é assim mesmo. Não tem como o professor dar uma aula de Arduino lá por meses, para enfim a gente programar alguma coisinha. Tutorial no YouTube, hoje em dia tem ChatGPT, então infelizmente você vai aprender menos ainda, porque você vai mandar ele fazer e vai sair pronto lá o código, né? Mas eu gostava de ter que pesquisar, tentativa e erro e tal, para mim não era um problema. O outro trabalho que a gente fez também logo no início era de uma casa autônoma, espécie de maquete de uma casa com alguma automação. Então, no meu caso lá, a gente fez uma maquete que tinha um sensor de alarme, de abrir e fechar a janela, sensor de fogo. Então, a gente comprou um sensorzinho de calor, que ia no Arduino, que a gente acendia um isqueirinho ou um fósforo, ele apitava. Também, tipo, o Arduino tinha um aplicativo lá de celular que você podia ver a temperatura da tua casa e acionar o ar-condicionado. Lógico que a gente não fez um ar-condicionado de mentira, né? Mas, tipo, tinha um LED lá que fingia que o ar-condicionado ligou. Coisinhas do tipo, pode ligar a TV, pode desligar via voz. Então a gente fez uma mini Alexa, mas tudo com Arduino, com complementos do Arduino.
tudo que você comprava ali para Arduino, você que tinha que programar, né? Você não podia ter nada muito pronto. Então, por exemplo, o carrinho de controle remoto, você não podia fazer com peças de Lego, roda de carrinho de brinquedo. Você tinha que craftar você mesmo, fazer com algum material reciclado, mas você não poderia chegar lá e mostrar algo que parece pronto que você comprou. Então, eu tinha bastante trabalho com isso, mas era bem legal. E em relação às provas, primeiros 2 anos, difícil, cara. Eu peguei bastante DP no começo, eu trabalhava, então nem sempre eu tinha tempo pra estudar, nem sempre eu tinha energia pra estudar, né? Às vezes só não queria mesmo. Então me enrolei bastante no começo, eu estudei em escola pública, eu não teve muita coisa de cálculo lá, que foi a primeira vez que eu vi, mas depois, com o tempo, fui eliminando essas matérias. Eu tentei eliminar o máximo de DP o quanto antes para não chegar nos últimos semestres com. Os 2 primeiros anos foram difíceis, as provas eram todas escritas mesmo, na mão. A gente podia usar calculadora na maioria das matérias, porque a questão não era o cálculo em si, mas qual fórmula usar. Então você tinha que lembrar qual fórmula usar, como aplicá-la, entender, interpretar a questão. E aí depois as outras matérias já fica bem mais fácil. Acho que as matérias de computação são bem mais fáceis. Tem professor que avalia através de trabalhinho, né? Então ele passa um trabalho ali para fazer individual ou em dupla. Você tem que fazer na hora. Meio que todo mundo se ajuda. O professor fala que não pode ajudar, mas ele tá vendo que o pessoal tá se ajudando, ele deixa, né? É importante você conseguir resolver ali, não vai colar, né? E a Unip também tem umas matérias que são, mesmo para quem faz presencial, que são matérias 100% online. Que você faz num laboratório deles lá. Então você tem que marcar no site da Unip, vai lá no laboratório da tua faculdade, senta no computador, faz a prova lá, porque eles monitoram a tua tela e tal. E se você pega DP, geralmente as avaliações da DP também são todas online. Então você acessa a matéria online. Então, tipo assim, o que você estudou em sala de aula, se você repetir online, pode ser que a matéria mude um pouco, porque vão ser as questões próprias ali, você tem, tipo, testes simulados que você faz daquela matéria, e aí marca a prova e vai fazer presencialmente no laboratório, mas no computador da faculdade. A prova online presencial. E assim, valeu a pena pra mim? Cara, eu penso que o mercado de trabalho, ele exige que você tenha uma faculdade pra trabalhar com TI, mas ao mesmo tempo a faculdade de TI, ela é inútil pra trabalhar. Então, faça a faculdade, não espere aprender nada da vida real, vá aprender com cursos online da Udemy de R$19 e ir trabalhando. Procure estágio quanto antes, não deixe para o final. Esse é o meu pensamento resumido. Se você quiser ver mais sobre assuntos, tem 2 vídeos aí na descrição que eu entro nessas questões. E eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí seu comentário que eu respondo. Dá uma olhada no canal e eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre as áreas de TI. Programação, estrutura, suporte, análise de dados, enfim, todas as áreas que eu consegui imaginar. Vou fazer uma série de vídeos. É lógico que tem áreas que eu consigo falar com muita propriedade, tem outras que eu não tenho tanta propriedade assim. Vou ver se eu monto um roteirinho para não falar besteira, ou se eu trago algum convidado pra gente conversar sobre o assunto. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.